Boa noite a todos. Vamos ligar nossos pensamentos ao nosso anjo de guarda, sintonizar com o Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos juntos para iniciarmos um estudo de um novo livro. Pedimos que todos nós sejamos iluminados, esclarecidos, que possamos compreender bem a lição, e colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas, com o nosso próximo, com o nosso planeta. Que Jesus ilumine a cada um desses, nós e nossos irmãos, nesse planeta Terra, que passa por essa transição planetária. Muito obrigado, Jesus, por toda a ajuda. Muito obrigado, queridos amigos, por todo o auxílio que temos em todos os momentos da nossa jornada evolutiva. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e a lição é a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça. Bom, a gente vai iniciar hoje um novo livro. O livro que a gente escolheu foi Transição Planetária. Então, o livro Transição Planetária é de Divaldo Franco, né? Mas o espírito que escreveu o livro foi o Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro foi de 2014, essa versão. Essa é uma versão digital, né? Então a gente vai começar hoje a estudar esse livro. Todo mundo está vendo o livro aí? Quem gostaria de ler? Eu estou vendo, mas eu poderia aumentar um pouquinho a letra, né? Eu acho, Mas, sem graça. tá bom assim? Ah, quem vai ler? O Sandro? Tá enxergando, Sandro? Aumenta mais um pouquinho, a barba tá branca, né? Eu acho que dá para aumentar mais um pouco. Eu tô aumentando, você quer aumentar mais ainda? Pode aumentar. Ah, não. Não, não, não exagera, não, não chuta o Aí pau da tá barraca. certo. É a chuva, deixou ele meio humorado hoje. Tá grande? Tá bom, aí, Tá bom assim? tá bom. Então, Então, iniciemos. gravando? Tá gravando? Tá gravando. Faz tempo. Então, vamos lá. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem,
Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo no progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Kardec, Gênesis, capítulo 23, itens 27 e 28. Então, essa transição planetária já vem acontecendo já há muitos anos. Na época de Kardec, ele já fala dessa transição planetária. Então, ele está dizendo que a transição vai acontecendo. Não é uma coisa de mudou de uma forma para outra. A transição vai acontecendo. Agora a gente está realmente bem no centro dessa transição. O que Kardec descreve aí é de espíritos que estão sendo transferidos para outros planetas. Então, os espíritos mais ainda que não querem crescer, que não querem evoluir, eles estão sendo transferidos para outros planetas. A gente já leu já em vários outros livros que isso está acontecendo. E estão chegando no planeta Terra espíritos já prontos para o mundo de regeneração. Então, uma boa parte dos espíritos vai permanecer na Terra, uma parte vai sair e está chegando outros espíritos. Então, já tem espíritos encarnados que vieram de outros planetas. E já tem espíritos da Terra que já partiram daqui. E isso vai acontecendo durante os próximos anos, até que, como disse Kardec, permaneça na Terra somente espíritos que mais ligados à parte do bem, ou seja, os espíritos que fazem aquela maldade mais intensa, aquelas ações, né, que chocam mais a população, essas mortes, esses tantos problemas que a gente faz, e não vai acontecer mais porque esses espíritos vão estar evoluindo em outro planeta. Transição planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundos, de provas e de expiações, para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamentos para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. A anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 18 de seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis
nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando, não raro, a sua natureza animal, em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiros dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas, pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, à violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride, quando deveria dialogar, acusa, no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes geradores do ressentimento, do ódio, do desejo, de esforço, de desforço, esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retêm na retaguarda, ante o deotropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Coloca, pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento, desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesses comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida, atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no sentimento, que aprende a colocar o serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, para despertar da consciência tem-se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas sangrentas, terríveis. Predominam, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro, ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando
fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos e inadequados do que aquelas que pretende combater. Então, até aqui ele está falando da nossa evolução. Então, ele fala da nossa evolução na parte mais instintiva. Depois que a gente vai buscando o alimento, buscando a sobrevivência. Depois, aos poucos, a gente vai se moralizando. Então, o nosso instinto, que era muito forte, vai perdendo força, o nosso livre-arbítrio aumentando. A gente vai passando por várias etapas. Então, nós hoje estamos no planeta Terra, mas nenhum de nós iniciou a nossa evolução humana na Terra. Todos os seres humanos do planeta começaram a evolução como seres humanos em outros planetas. Pode ter começado em vários planetas. Ah, o planeta que a gente chama de Capela, né? A Capela é a estrela, né? Na verdade, o planeta que roda em torno de Capela é uma das dos planetas que vieram espíritos para cá. Mas pode ter vindo de outros, né? Então, digamos, quando os capelinos vieram para cá, já existiam espíritos aqui. E esses espíritos que já estavam aqui, que não vieram de Capela, mas eles vieram de outro planeta. Porque eles também não tiveram a primeira reencarnação humana na Terra, mesmo eles sendo atrasados. Opa! Mesmo eles sendo atrasados. Eles começaram a evolução em outro planeta. Então, à medida que vai passando o tempo, a gente vai evoluindo. Hoje em dia, ainda existe muita maldade no planeta, mas também agora, nunca, como diz a Joana de Anges, nunca existiu tanta bondade no mundo. Então a gente tem que procurar ver que existe uma evolução. A bondade está cada vez maior. Hoje em dia, a gente parece que tem mais maldade do que uns tempos atrás, é porque os espíritos estão reencarnando, tendo essa última oportunidade nesse planeta, para ver se provar se eles merecem ficar nesse planeta ou se eles vão ser conduzidos para outro. Mas a evolução é constante. Então, se você pegar toda a população encarnada e desencarnada, a gente vai ver que a evolução foi crescendo, crescendo. A evolução é contínua. É que a gente, como encarnado, consegue enxergar mais ou menos uma pequena parte de como tá os espíritos encarnados. Então a gente recebe notícias de fatos que estão acontecendo na matéria. Mas se você fazer uma estatística dos espíritos, da evolução de todos os 21 bilhões ou 30 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados do planeta, você vai ver que a evolução é contínua, 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 contínua. Se eu olhar só a população encarnada, a população encarnada deve ser talvez os espíritos mais teimosos, os espíritos mais rebeldes, os espíritos que estão precisando dessa chance. Muitos espíritos que já tiveram encarnado e estão no mundo espiritual já têm uma evolução maior,
né? Eles estão aguardando essa transição para voltar a reencarnar. Então, espíritos que já alcançaram um certo nível, eles falam: eu não preciso encarnar nesse momento, nesse planeta de provas e expiação. Então, eu vou dar chance para outros espíritos que precisam encarnar nesse momento, como nós. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas de milhares de vidas, a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem, mais tarde, ao seio generoso da Mãe Terra que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se, mais de uma vez, na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiram a Terra e os seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos em relação a prever. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei de destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo se destrua, a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito, que é imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova experiência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo.
para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem os que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. A Covid é um desses flagelos destruidores que tem, né, no nosso tempo. A gente tem que pensar que nós somos espíritos imortais. E se a pessoa desencarna, ela perde só a vestimenta, perde só esse corpo. Ela continua viva. Então a gente tem que valorizar a nossa evolução moral. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E a gente fica algum tempo estagiando na carne. Então, esses flagelos servem para a gente o nosso aprendizado. E para a gente dar mais valor para a evolução moral do que para a parte material. Lá mais para trás, ele fala que a gente, às vezes, dá mais valor a um pet, a um cachorro, a um gato, do que uma criança. A gente trata o cachorro e o gato muito bem e despreza uma criança que está passando fome. Então, às vezes, a gente comete atitudes, né, a população em geral comete atitudes como homem-bomba, que, para tentar mudar a ideia de uma outra pessoa, acaba se explodindo, acaba matando, acaba desencarnando outras pessoas. Então, a gente hoje está passando por essa transição planetária. Hoje a gente tem muita tecnologia para salvar vidas na medicina, mas também a gente usa essa tecnologia para matar muita gente nas guerras. Então a gente está tendo essas contradições. A gente tem grandes aprendizados, evoluiu muito na tecnologia e usa essa tecnologia para ajudar as pessoas, mas também usa a tecnologia para prejudicar pessoas. Então está dizendo também que a gente tem essa chance. Então imagina alguém que está numa situação de poder, por exemplo, num governo, e pensa no governo em benefício próprio e explora um monte de pessoas. Quando eu prejudico uma pessoa, eu tenho a minha culpa. Agora, se eu uso todo o meu poder, toda a minha riqueza para prejudicar muito mais gente, a minha responsabilidade é muito maior. Pois que está dizendo que muitas dessas pessoas que se aproveitam de poder, de dinheiro, para explorar os outros, provavelmente eles devem ser convidados a sair da Terra. Mas eles vão para outros planetas e a inteligência que eles levam deles vão ajudar na evolução daquele planeta. Então, eles são inteligentes e eles levam a inteligência e podem transmitir essa inteligência para seres mais simples. E, e eles, nessas novas experiências, adquirem moral. E quando eles adquirem, né, a moral suficiente, eles podem até regressar à Terra e voltar a reencarnar e a evoluir nesse planeta.
As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo e mesmo reações mais severas noutros. Nada obstante, permitimos-nos a licença de apresentar o nosso pensamento após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição. Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido, a fim de contribuir em favor das mudanças que devem operar-se, atendendo aqueles que se encontram excruciados pela desencarnação violenta, inesperada, ou padecendo o jugo de obsessões cruéis ou fixadas em revolta injustificável, considerando-se adversários da luz, membros da sanha do mal, a fim de melhorar a psicosfera vigente, desse modo, facilitando o trabalho dos mensageiros de Jesus. Na presente obra, apresentamos 3 fases distintas, mas que se interpenetram em torno do trabalho a que fomos convocados, mercê da compaixão do amor, de modo a acompanharmos as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores, vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que se vem operando desde há algum tempo. Não temos outro objetivo senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério, a qualquer custo, sem desânimo, nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhes apresentem. Procuramos sintetizar as operações de socorro aos desencarnados vitimados pelo tsunami ocorrido no Oceano Índico, devastador e de consequências graves, que permanece ainda gerando sofrimento e desconforto, especialmente porque sucedido de outros tantos que prosseguem ocorrendo com frequência assustadora. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários, de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes, que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Nada obstante, em todos os momentos, procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento com os seus mensageiros a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso de manhã que se aproxima, rico de bênçãos de plenitude.
Agradeceram ao Senhor de vossas vidas e aos espíritos superiores, investidos da sublime tarefa, da grande transição planetária, por haver-nos concedido a honra do trabalho ao seu lado. Sou o servidor devotado de sempre. Salvador, 9 de abril de 2010. Manuel Filomeno de Miranda. Então, tá, a gente tem todo o amparo espiritual, todo o amparo dos grandes instrutores, dos grandes servidores. Então, esses espíritos, para ajudar todos nós nessa transição, estão, por exemplo, reencarnando. Então, tem muitos espíritos reencarnando, já reencarnado e vão reencarnar mais ainda, vindo da própria mundo espiritual da Terra e de outros planetas. Então, Jesus está enviando missionários para todas as partes do mundo para auxiliar nessa transição, para auxiliar nessa mudança do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, tem muita gente boa reencarnando. Assim também tem muitos trabalhadores de grande luz trabalhando nas regiões espirituais. Então, tem trabalho com os encarnados e com os desencarnados. Então, nos dois planos tem atuação desses grandes espíritos. Tudo para que a transição aconteça. Existem alguns problemas materiais, como ele falou, citou tsunami, terremotos, maremotos, vulcões, pestes. Isso acontece. Mas o apoio moral a todos nós, isso é vital, isso acontece. E se a gente se tiver mantido o pensamento ligado, a gente vai perceber toda a ajuda que nós temos. Dificuldades existem, desafios existem, mas é só superar, é só ter fé, coragem, determinação que a gente vai superar todos os desafios dessa nossa jornada. Ok? Novos rumos. Diminuída a azáfama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos. Oscar e nós, outro. Certamente, as atividades prosseguiam no ritmo abençoado das múltiplas realizações de amor e de socorro, de estudos e de desenvolvimento moral em nossa comunidade. Grupo de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos, enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuída, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares ou aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Suave brisa perspassava pela natureza em festa, perfumada pelas flores exuberantes do jardim onde nos encontrávamos observando a Mãe Terra, ornando-se das claridades artificiais que pareciam, à distância,
Diamantes coruscantes, cravados no alcochoado de veludo azul marinho que a envolvia. Havíamos silenciado por um tempo, depois das considerações que entretecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiam a sociedade terrena. Após o tsunami, que resultara do choque de placas tectônicas do abismo das águas do Oceano Índico. O obituário estarrecedor chegara-nos ao conhecimento, enquanto estávamos reunidos em oração pelas vítimas inermes da dolorosa tragédia cívica. A administração de nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dialogáramos a respeito dos sobreviventes, assinalados pelas dores superlativas advindas, pelas epidemias que já se instalavam na região, onde os cadáveres se decompunham, pela série defluente das perdas materiais e pela saudade, pela miséria defluente das perdas materiais e pela saudade inominável dos seres queridos que foram arrebatados pela morte. A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Tivéramos ocasião de acompanhar em projeções muito fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todos até as lágrimas. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração, capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas, hebetadas, umas pelos choques violentos e outras quase alucinadas pelo desespero e pela desesperança. Então, ele está falando do, do grande tsunami que aconteceu lá no Oceano Índico. Então, esse tsunami acabou matando muita gente, desencarnando muita gente, acabou ferindo outras pessoas. Então, desencarna, um monte de gente morta, começa a haver decomposição, acaba tendo outros tipos de problemas. Esse tipo de tsunami já estava previsto no mundo espiritual. Uma vez que eles entendem como que acontece os movimentos da Terra. Então tem uma placa tectônica aqui, outra placa tectônica aqui, que elas se chocam, uma vai acabando entrando debaixo da outra, e esse choque na base dessas placas tectônicas acabam gerando vulcões, gerando tsunamis, maremotos e um monte de consequências. Esse tipo de coisa, de acontecimento, lá já se sabia que ia acontecer, lá no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual se prepara para receber esses desencarnados. Logicamente que as pessoas que estavam naquele momento e vão se desencarnar, se tinha previsão das pessoas que iriam para lá e que estariam acabar passando por esse processo. Então, tem toda uma preparação de todo o grupo espiritual para receber essas pessoas, né? Então, é um processo. Então, todo o trabalho. Então, ele está dizendo, espíritos acabam vindo para a Terra para ajudar, outros espíritos voltam para renovar energias, e essa ajuda é constante.
Além disso, quando acontece um grande problema, as próprias pessoas encarnadas acabam se mobilizando para auxiliar os irmãos encarnados. Então, tudo isso é um aprendizado que a gente tem, né? Auxiliar outras pessoas com dificuldades. Esse auxílio vem de encarnados e do mundo espiritual. Só que o mundo espiritual já tem, de antemão, já sabe o que vai acontecer. Então, eles se preparam com antecedência para ajudar todos esses espíritos. Pessoas especializadas, espíritos especializados no desencarne em massa. Vão lá ajudar todos esses espíritos. E vão trabalhar e vão levar para um lado ou para o outro. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil a gente tem muitos centros espíritas, muitos centros de reuniões mediúnicas. E os espíritos trazem muito desses grandes desencarnes em massa, uma grande parte para ser tratados nessas reuniões mediúnicas, sejam no centro espírita, seja em outras religiões, como na Umbanda, e outros lugares que são adequados para tratar esses espíritos. Então, isso tem uma programação. Isso acaba acontecendo. Vou fazer um relato assim, pessoal, né? Um negócio assim incrível. Quando ocorreu, eu estava com a família na praia. E aí, finalizada a viagem, nós estávamos voltando, né? Voltando para São Paulo, né? E na estrada, né? É comum, né? Você vê aquela serra enorme, né? Você está na estrada. A minha filha, a minha filha mais velha, mas na época era bem criancinha, ela não parava de falar assim, apontava as montanhas, né? Porque já estava ficando já meio escuro, e dava aquela sombra, né? Então eu falava, ó, mamãe, ó, papai, é tsunami, e tsunami. E ficou a viagem inteira falando. E a gente achava, não. Chegamos em São Paulo, aí ligamos a TV, aí soubemos do tsunami na Indonésia. Assim, uma coisa assim, impressionante. Até hoje marca e a gente lembra. Ela não parava de falar. Né? Oh, tsunami, tsunami, falar, apontava assim, né? Como se fosse assim, a serra, né? Aquela sombra que dava, né? Do efeito do pôr do sol. E chegou em casa, quando ligou a TV, aí nós ficamos sabendo da catástrofe que tinha dado lá. Até hoje. A gente sempre lembra disso. Então vamos lá? Sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Simultaneamente, tomávamos conhecimento das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se iam alastrando naquelas que ficaram na roupagem carnal. À distância, o globo terrestre movia-se quase imperceptivelmente no oceano infinito da musicalidade cósmica. E emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida, no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, repetimos, quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para, para torná-la um planeta de regeneração? Ao mesmo tempo, consideráveis silêncio. Quantas dores alcance, ao, al,
alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança na conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Nesse ínterim, suave musicalidade chegou-nos aos ouvidos, oriunda do santuário próximo, onde se ensaiavam as partituras da Missa em Si menor, de Johann Sebastian Bach, originalmente composta para orquestra, mas ali apresentada em órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil de nossa comunidade. Experimentamos a sensação de que, naquele momento, os céus comunicavam-se com a nossa colônia. Realmente, essa ocorrência tinha lugar, porque o edifício reservado às celebrações do amor e da fé religiosa encontrava-se iluminado com tonalidades prateadas e azuis suaves. Particularmente, chamou-me a atenção o movimento das ondas sonoras, que obedeciam ao ritmo suave e doce do órgão e das vozes infantis. Quase extasiado, ia falar ao amigo Oscar, quando lhe percebi chorando discretamente. Na perfeita identificação mental que se nos fez espontânea, pude perceber-lhe o pensamento em retrospecto, apresentando-o quando criança, habitando os Alpes austríacos, numa capela aldeã de madeira, ouvindo a mesma composição em velho órgão. As memórias cresciam-lhe, modificando o cenário e pude vê-lo correndo pelos prados verdes, numa área assinalada por casario de madeira pintada, entre montanhas cobertas pelo gelo eterno e o solo salpicado por miúdas flores, mesclando papoulas e rosas trepadeiras coloridas sobre a grama verdejante. O caleidoscópio evocativo do caramelo projetou-se-me na tela mental, levando-me à evocação da própria infância, sendo dominado agora pelas paisagens da terra brasileira e baiana, em sol e alegria, onde o Senhor da vida me honrou com a recente reencarnação. Toda a magia mística desse amável povo, a sua simplicidade e o sofrimento resignado, especialmente o dos indígenas e afrodescendentes, suas esperanças e as aspirações povoaram-me o espírito, embalado pela melodia sublime. Não saberia dizer o tempo que transcorreu à medida que a noite avançava. Tornando a realidade, meu amigo e nós outros parecíamos haver despertado de um sonho feliz. E quase sem nos darmos conta, estávamos com as mãos unidas, sorrindo e agradecendo a Deus. Oscar demonstrou haver tomado conhecimento de minha percepção psíquica das suas lembranças. E sem delongas, explicou-me. Realmente, nasci em uma linda região do Tirol, num vale verde entre as montanhas dos Alpes austríacos. Descendente de judeus, porque não houvesse sinagoga em nossa região, pude participar dos estudos de catecismo católico e frequentar a pequena e bela igreja da aldeia. Meus pais, verdadeiros anjos do Senhor, não criaram qualquer impedimento a que mantivéssemos a fé dos nossos ancestrais e comungássemos com as demais crianças das lições incomparáveis de Jesus. Minha mãe era professora e meu pai, médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida, em inesquecível noites de terror, nosso lar foi devassado por soldados das tropas de elite SS. E fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena. Dali seguindo em um trem superdotado ao campo de concentração, de trabalhos forçados,
e de extermínios em Auschwitz, atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Desnecessário dizer que, chegando ao campo, e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e, posteriormente, jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa. Com a voz pausada e triste, ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Logo prosseguiu. Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos-vivos, que se movimentavam automaticamente, tentando manter-se. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, Sobibor, na chamada Operação Reinhardt, quando, então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelo que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças, aos sofrimentos. Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica onde resido com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade. Sorriu, com um delicado véu de tristeza na face, e deu-me a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica Shalom, paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou: novos rumos. Rumos novos, redargui, eufórico. Deveríamos retornar à Terra-mãe amada, em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos. Segui ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver, logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. 2. O visitante especial. Acabou, 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 acabou. Por que parou? Parou porque estava legal. É 9 ainda. Vamos comentar um pouquinho. Daqui a Tirando a pouco. Sônia que está dormindo, substitui o meu lugar? Não, ela tá desdobrada. Desdobrada com babinha ou sem babinha, Sônia? Hoje foi você, hein? Bom, aí ele está dizendo, né? Então, eles estão lá no mundo espiritual, se preparando para colaborar nas dificuldades aqui do mundo encarnado. Então, eles estão lá e a gente sabe que do outro lado, né, as canções, os quadros, né, a arte é muito mais refinada do que aqui. Então, eles estão tocando lá uma música de Bach,
com toda a emoção. E essa emoção acaba envolvendo a cada um dos espíritos ali presentes. E essa emoção vai preparando eles para o trabalho que deve ocorrer logo mais. Então, ele começa a contar, ele começa a, né, o Oscar começa a recordar a vida anterior, as dificuldades que ele teve, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, aquela perseguição aos judeus, a morte dos pais, e mas ele acaba relembrando aquilo não com tristeza, né? Quer dizer, com tristeza simples, sempre, né? Mas não pegando aquilo lá para ele entrar em depressão, mas ele está tentando fazer essas lembranças e falando para o amigo Manuel sobre essas lembranças para tentar se libertar dessas coisas ruins do passado, né? Uma coisa é a gente falar, expressar uma coisa que aconteceu no passado e se lamentando, aí falando e falando, eu sou sofredor, ai, coitadinho de mim, sei que lá. É uma coisa, é assim, ele está falando sobre o passado, mas tentando se libertar, tentando se livrar desses pensamentos ruins, né? Não está falando como sentido negativo, mas tentando se limpar desses sentimentos negativos que estão dentro dele. Então às vezes então você tem que pensar, eu falar de um problema depende de como eu falo daquele problema. Eu estou falando do meu problema para vocês me falar que eu sou coitadinho, para vocês sentir pena de mim, ou eu estou falando de alguma coisa para que eu me livre disso e eu passe para frente, porque as coisas que a gente passa no passado, a gente não esquece, né? A gente não esquece do passado, mas a gente agora esquecer é uma coisa, né? Agora, se libertar daquele sentimento de ódio, de rancor, de angústia, de depressão, é uma coisa diferente. Então, por exemplo, ele passou pela algumas pessoas perseguindo judeus. Então, ele fala disso e tenta passar perdoando aquelas pessoas do passado. Aí é uma coisa positiva. Se você lembra daqueles fatos com raiva, com ódio, aí é uma coisa negativa. Então, você tem que pesar, né, quando você está falando de alguma coisa. Repetir, 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 só por repetir algo negativo, só é uma coisa ruim, né? Então, ele está dizendo que ele não está se lamentando, ele está falando para passar para frente, para deixar como experiência e também se livrando de algo negativo que aconteceu com ele. Também teve um aprendizado para ele. Ah, Existem muitas pessoas. Ele fala que ele é judeu, mas é que ele ama Jesus. Mas, na verdade, Jesus nasceu entre os judeus. As primeiras pessoas a aceitar e escutar Jesus foram os judeus. Agora, depois daquele primeiro grupo de judeus que conheceram Jesus, né, essa boa nova foi difundida para outros povos, não judeus. Mas existem muitas pessoas que são judeus, mantêm a tradição judaica, das cerimônias judaicas, da toda a cultura deles, mas que respeitam, admiram, amam Jesus. Então, já existe no mundo, como ele está dizendo, judeus cristãos.
Como um judeu cristão. É um judeu que mantém a cultura, as tradições, mas que ama Jesus, que entende a boa nova que Jesus trouxe para a gente, como é o caso do Oscar. Mas ele não é o único. Já ouvi muitos casos aí, de relatos de pessoas que tão judeus cristãos. Ok? O visitante especial. Havíamos sido informados anteriormente que nossa comunidade receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, que viria a trazer-nos notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizadas proximamente na Terra, no qual nos encontrávamos inscritos, Oscar e nós. O dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com os diamantes estrelares, dirigimos-nos, o amigo e nós, ao recinto dedicado às conferências especiais. Tratava-se de um edifício semicircular, cercado por jardins bem cuidados, nos quais se destacavam árvores frondosas e fontes luminosas, cujas águas bailavam no ar ao som de deliciosas melodias, em área ampla no coração da colônia. A sala reservada para eventos dessa magnitude comportava 2.000 pessoas, especialmente convidadas. Outras salas de menor porte havia preparadas, porém, para encontros menores e especializados, devidamente equipadas de recursos tecnológicos que permitissem melhor apreensão dos conteúdos apresentados. A cúpula superior era composta por substância transparente, que permitia ver-se o zimbório de veludo escuro da noite com seus pingentes de prata fulgurante. De todo lugar, no auditório elegante, tinha-se a perfeita visão convidativa à reflexão, à viagem interior. Pairava no ambiente a psicosfera resultante das atividades que ali se realizavam com regular frequência. A pouco e pouco, discretamente ou em conversação gentil e tonalidade meiga, foram se repletando as poltronas confortáveis, com os que chegavam, enquanto se aguardava o acontecimento. Antes das 20 horas, conforme os relógios terrestres, a sala se encontrava repleta. O nosso governador-geral fizera-se presente acompanhado por outros membros responsáveis pela nossa comunidade, demonstrando o alto significado daquela ocorrência. Recebêramos vagas informações a respeito do nobre Orion, que viria da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta desde a segunda metade do século passado, e ora se intensificaria. A mesa em destaque, à frente do auditório, repousava sobre um estrado que a colocava em posição que permitiria a perfeita visão de todos os presentes. Antes de serem convidados os membros que a constituiriam, o grupo coral infantil apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregório Alegre, e numa adaptação de Mozart, do século XVIII, que é muito jovem ainda
ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou-o e o adaptou com ligeiras alterações. A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim. E prossegue, comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certezas do divino amor. As emoções tomaram-nos a todos, enquanto as vozes angélicas rogavam compaixão para as nossas imperfeições, e nós as acompanhávamos em estado oracional. Quando se deu silêncio profundo, o mestre de cerimônias convocou o administrador e mais alguns dirigentes valorosos para que completassem a mesa diretora. A seguir, solicitou ao espírito Yvonne Costa, abnegado divulgador do espiritismo durante a primeira metade do século passado, no Brasil, que proferisse a prece inicial. Observei que, num dos lados da mesa, à distância regular, duas entidades femininas, com longas vestes vaporosas e alvinitentes, sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue claridade que descia do teto. O amigo citado, visivelmente inspirado, com uma voz melodiosa, como uma flauta habilmente tocada, pôs-se em prece, que acompanhamos em silêncio. Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no seu processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia em face da inferioridade moral que predomina em nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Nas culturas e civilizações antigas, desde os períodos dos Sumérios, alguns de nós demos-nos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonarmos, seguindo as turbas guerreiras de Dario ou de Salmanazar, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi, então, a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas e sem nome da Babilônia e no Egito, que nos fascinaram com seus templos faustosos, arrastando-nos, depois, para as derrotas sangrentas com Astíages e o assassinato de Akhenaton. Transitamos pelas mortes, pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata, que nos emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. A China, veneranda Confuci e os seus filósofos, ensinou-nos sabedoria. Entretanto, não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Manchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como o faríamos depois com Esdra, por nobreza de Ciro, para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém. E atacamos os filisteus e outros povos, semeando o terror, mal se dando, destruindo.
Atenas encantou-nos, desde os dias de Anaxágoras. Depois, com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta à hediondez e às lutas incessantes. Acompanhamos Cipião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia, em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. E contigo, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder da mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim, atravessamos a noite medieval advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos, vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância quando as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egoísta. Houve uma pausa comovida, todos expirávamos ao ritmo da narração evocativa profunda e grave. Logo depois, prosseguiu com o mesmo timbre de voz e a mesma emoção. Mais de uma vez, a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu há pouco através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertar-nos em definitivo. Novamente solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição, que logo mais terá lugar no mundo físico. Permite-nos, agora que o embaixador de outra esfera, que estamos aguardando, possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que, realmente conscientes, consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos, genuflexos e expectantes, a teu serviço, de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. Quando silenciou, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. Era de estatura um pouco mais alta do que a terrícola padrão. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Os movimentos corporais faziam-se harmônicos quando saiu do lugar onde se condensara, seguindo o mestre de cerimônias, que o conduziu a um assento especial e com destaque sobre a plataforma. Um perfume suave e doce tomou conta do imenso auditório e todos nos concentramos, fixando o venerável convidado. Novamente, o coral infantil enterneceu-nos com o seu sublime canto. A mensagem de revelação. No próximo capítulo, a mensagem de revelação. Aguardem. Então, o espírito que vai falar no próximo capítulo, ele vem de outro lugar, de outro planeta, de um mundo bem distante. Como foi dito aí, né? Então tem toda uma preparação com música, com o coral infantil, com o, o, o bar, com a prece feita pelo nosso irmão, e o espírito, então, ele transmite o pensamento dele da onde ele está, e ele não vem para cá. Ele acaba se transmitindo o pensamento e ele acaba vendo uma materialização.
Então ele está sendo materializado, ele está lá no planeta dele, lá distante, mas ele transmite o pensamento com a ajuda dessas duas médiums, dois espíritos, ele se materializa na colônia. Esse espírito, que dá para entender, ele tem uma evolução maior, muito maior do que aquelas pessoas da colônia. Ele tem uma vibração, tem uma sutileza muito mais sutil que a colônia. Então, ele é muito mais desmaterializado do que o pessoal da colônia. Então, ele, para ser visto, para ser ouvido, ele acaba tendo que se materializar naquela vibração da colônia. Mesmo que ele viesse simplesmente para cá, ele teria que se materializar, teria que se condensar para as pessoas enxergarem ele, porque ele está numa dimensão diferente. É a mesma coisa quando, por exemplo, uma coisa parecida, semelhante, que acontece com o André Luiz e a mãe. O André Luiz está numa vibração, a mãe dele está numa colônia muito mais alta, acima dele. Então, o André Luiz não consegue, né, acessar a colônia da mãe. A mãe consegue vir para cá. Mas aqui está acontecendo uma coisa diferente. Está acontecendo, tem um espírito de uma colônia distante, de um lugar distante, e está sendo materializado para passar a mensagem. A mensagem para todo aquele grupo, né? Que nesse anfiteatro tinha 2.000 pessoas que vai receber essa comunicação, essa mensagem, para auxiliar os nós encarnados que estavam passando por essa transição planetária, por esse tsunami e por outras dificuldades que a gente passou e vai passar nos próximos anos. Ok? Se ninguém tem comentário, quem gostaria de fazer a prece, complementar a prece que já foi feita? A prece da encerramento desse nosso estudo de hoje. A Ana faz tempo que não faz prece, né, Ana? Então vamos lá. Pode fazer a prece de encerramento. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero saber o título desse livro, que eu acho que eu não vi falar o título do livro que está sendo lido. Transição Planetária, do Manuel Hum. Filomeno de Miranda. Ah, eu já li esse livro. Pois tem algumas partes que foi falado aí que eu falei, ué, eu já li esse livro, mas eu não lembrava o nome do livro. Assim que foi lançado, eu li esse livro. Foi lançado em 2020. Obrigada. Nesse instante, elevamos o pensamento a Deus em agradecimento por tudo que nos tem oferecido a todos nós, que nos dá confiança e fé e esperança de um mundo melhor. Agradecemos a Mestre Jesus, aos mentores presentes que nos acompanham, que é irmão Dito, irmã Maria, irmã Joana, também a irmã Tecilde, que é um grande companheiro, continua sendo o nosso grande companheiro. E agradecemos por esse momento de união que temos, estudando os ensinamentos e tudo, estudando
a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Alguma boa evidência? Fala, fala, Roberto. Acho que é só você, amor. Ah, Acho que é só você. eu vi do começo ao fim uma quantidade muito enorme, enorme de luzes, né? E elas se misturavam amarelo para verde e azul. Então ficava toda essa mistura, né? E não teve nenhuma aparição de nenhuma entidade, nada. Só luzes para tudo quanto é lado. Hoje. Muito bem. Então, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, obrigadão. Tchau, tchau, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, prof. Obrigado, Sandro, Nega.